Dia dos Pais. Hoje é Dia dos Pais. E eu fiquei pensando na palavra pai. A palavra pai, ela não tem um significado assim extraordinário. Mas eu olhei no dicionário e eu gostei do que eu li. Presta atenção. Pai. Homem. Em relação aos seus filhos naturais ou adotivos. Interessante que a palavra pai começa com a palavra homem no dicionário. Meus queridos, não é pecado ser homem, acredite em mim. E homens precisam ser referências para os seus filhos. Tudo bem? Não é errado ser homem, como não é errado ser mulher. Né? E está aqui, homem em relação aos seus filhos naturais ou adotivos. Se você ficou bravo, briga com o dicionário, não comigo, está escrito lá. Outra definição, o que gerou um ou mais filhos, o genitor ou progenitor. Então o que é ser pai? Ser pai é ser referência para alguém. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 10. 1 João 3, de 1 a 10. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é a tua filiação? Qual é a tua filiação? Quando nós preenchemos um documento, né? Seja para tirar visto, seja para passaporte, né? Para fazer um documento, ou aplicar para alguma coisa, um concurso, você vê lá, filiação. Pega o seu RG, está escrito filiação. Qual é a tua filiação? Bom, a minha filiação terrena eu sei. Eu sou filho da Célia Morato Ferreira da Costa, né, e do senhor José Ferreira da Costa. Então essa é a minha filiação. Mas qual é a tua filiação espiritual? Você é filho de quem? Quando você vai para Minas Gerais, né, parece que é lenda, mas é verdade, né, Silvio? Né, Yugner? Eles falam assim, você é filho de quem? Minha filha foi para um casamento lá em Manhuaçu recentemente. Ela achou que isso era lenda, até que o pastor da igreja disse para ela, você é filho de quem? Né? A filiação, isso é importante. Né? E em Minas não adianta falar só você é filho de quem, mas tem que falar que é primo do Zé Geraldo da farmácia, né? Não sei da quê, né? E por aí vai. Em Minas sempre tem Zé Geraldo, né? Vocês já repararam? Sempre tem Zé Geraldo. Vanessa, né? Tá sorrindo, né? Se identificou, né? É isso aí. Então, a gente fica pensando aqui, a filiação, a minha filiação espiritual. Você é filho de quem? Quem é o seu pai? Olha o que diz 1 João 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ah, então eu sou brasileiro, sou filho de Deus. Já escutou isso por aí, né? Eu falo que ser brasileiro é sofrência, é verdade. Mas olha aí, a Bíblia diz assim, que o Pai nos amou a tal ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Qual um bom motivo para eu ser chamado filho de Deus? Quando o mundo vai contra você. A gente escuta muito, né, que o crente está na contramão do mundo. Não acredite nisso. O mundo está na contramão de Deus, porque aquele que está na mão certa tem todos os sinais para ele. Todas as placas apontando para ele. Se você está na mão certa, no trânsito, pode ter certeza que aquele sinalzinho fazendo curva para lá vai se cumprir. Não vire para o outro lado, porque a curva está para lá. Se está escrito assim, pedágio a 1 quilômetro, pode ter certeza que pedágio está lá, porque você está na mão certa. Então, quem está na contramão está na mão errada. E nós estamos na mão de Deus. Nós estamos na mão certa. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos na mão certíssima. Porque Jesus Cristo é o ponto de partida, Ele é a jornada e Ele é a chegada. E nós estamos no caminho certo. E quem vem na contramão? O mundo e aqueles que são do mundo. Por isso o mundo não te conhece. Então qual é a primeira característica de ser filho de Deus? Gente, o mundo não te conhece, o mundo te odeia, porque não conhece a Jesus. Ele olha para você e diz assim, você está errado. Isso aí não está certo, esses valores eu não concordo. E vai ficando cada vez mais difícil.
Agora, o grande amor de Deus me concedeu o Pai ao ponto de eu ser chamado filho de Deus. E nós vimos aqui, com a leitura de Romanos 8, de 12 a 17, que nós somos filhos ao ponto de chamarmos Abba Pai, de chamar Deus de um papai íntimo. Versículo 2, olha lá. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Eu anseio por esse dia, por ver o meu Jesus, porque eu serei semelhante a Ele. Lembra do Monte da Transfiguração? Ali não foi uma visão, hein? Tem gente que fala transfiguração foi visão. Ah, eles entraram em êxtase, tiveram uma visão, viram Moisés, Elias e Jesus glorificados. Não, 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 não. Ali apareceu mesmo. O Senhor Jesus foi glorificado e apareceu diante dos discípulos Moisés e Elias. E não precisou apresentação. Ninguém chegou, Pedro, você quer fazer umas tendas aqui? Você é Moisés? Oh, muito prazer, eu sou Moisés, o patriarca. E eu sou Elias. Eu que orei e desceu fogo ali aquele dia. Não, não precisou. Pedro reconheceu na hora. E lá no céu vai ser um lugar de reconhecimento, porque a transfiguração foi um lampejo da glória do Senhor. Alguém às vezes pergunta, né? Lá no Pergunte para a Bíblia. No céu vamos nos reconhecer? Vamos. Você vai saber quem é quem, ninguém vai precisar te apresentar. Oh, eu sou Pádua, lembra aquele lá de Ceará? Não, não vai precisar. Nós vamos nos reconhecer lá. Vamos nos reconhecer. Porque seremos semelhantes a Jesus e haveremos de vê-lo como Jesus Cristo é. Que privilégio, isso é um privilégio para o Filho. Né? Então, uma segunda expectativa aí, que embora eu seja filho, há de se manifestar em mim o que eu devo ser. Hoje eu não sou o que eu serei. Porque quando eu vir a Jesus, quando eu olhar para Jesus, eu encontrar com o Senhor Jesus, eu serei semelhante a Ele. Irei contemplar a face dEle. E durante a eternidade adentro, vamos aprender dEle. Porque Ele é eterno. Todo dia você vai conhecer Jesus um pouquinho. Por toda a eternidade. E isso é fantástico. E vamos nos amar de forma plena. De forma plena, porque Jesus estará conosco. Versículo 3, olha lá. E a si mesmo se purifica todo aquele, ou todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A vida eterna já começou agora. Então, outra característica de eu ser filho é que eu tenho que desejar me purificar. Eu não posso amar o pecado, eu não posso amar essas coisas desse mundo mais. Elas não fazem sentido para mim. Elas têm que incomodar. E é se purificar. Jesus Cristo disse, né? É o texto, acho que desses dias aí, na leitura da Bíblia, né? Um dos versículos do dia é: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Bom, mas eu não estou sujeito à lei. Mas a lei veio só para normatizar o que era pecado, porque já existia pecado, já existia morte antes de haver lei. E a lei simplesmente veio para pegar um holofote, uma luz igual aquela ali, deixar bem forte o pecado e mostrar o que é o pecado. 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele, em Jesus, não existe pecado. Nele não existe pecado. Por que eu fui feito filho de Deus? Porque em Jesus não existe pecado e ele se manifestou para tirar os pecados. Nós vamos ver isso. 6. Todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Não é que não peca. 1 João 1,8 diz que nós pecamos. E a ceia existe, o momento de confissão existe, porque nós somos pecadores. Mas não vivem pecando. Vou pecar à vontade, né? Abundou o pecado, superabundou a graça, vamos pecar à vontade. Não, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O pecado do crente sempre vai incomodar.
A gente estava na aula lá dos jovens, alguém falou bem aqui, acho que foi a Ruth. Né? Ninguém ouviu, mas eu ouvi. Xingar no trânsito. Foi você que falou isso. Você está rindo porque foi você. Eu falei, acho que a Ruth se xinga no trânsito. Né? Tirou carta agora, está com carro novo, tal, xinga no trânsito. Mas incomoda, não incomoda? Incomoda. A hora que você vê, você falou, né? Vai para o inferno, né? Aí vem o Espírito Santo e fala assim, meu filho, Ruth, minha filha, eu te levantei, eu te salvei para tirar vidas do inferno e você está mandando para o inferno. Mas é na hora. Tanto que aquilo incomoda que ela chega na aula e já fala, xingar no trânsito. Porque faz mal, pecado não faz mal? Ruth, tirei de mim e joguei nas suas costas, olha que beleza. Porque é isso, né? O pecado começa a incomodar. Nós começamos a não gostar de certas coisas, e ainda que a nossa carne tende para aquilo, a gente vai dormir, o Espírito Santo de Deus, o que você fez, meu filho? Confessa, para. Muda. Agora, a pessoa não liga, não viu nem o conheceu. 7. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Nós não praticamos justiça porque somos justos. Presta atenção. Nós praticamos justiça porque Ele, Jesus, é justo e nos justificou. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio. Olha agora o 8. Vai complicar. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Eita! Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso se manifestou o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz lá em Colossenses 2 que na cruz ele triunfou sobre principados e potestades, triunfando deles na cruz. Os pentecostais diriam, aleluia! Porque Jesus venceu na cruz principados e potestades. Ele veio para destruir as obras do diabo. E a maior obra do diabo é que você não olhe para Jesus. Nós cantamos aqui, eu olho para a cruz, só no domingo à noite. Mas na segunda não. Na segunda a gente olha para outro lugar, olha para o chão, olha para lá. Agora não. O Senhor tem falado muito comigo, buscai as coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, olha para o alto, não nas coisas que são daqui da terra, todos os dias. Difícil, mas o Senhor Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Olha o 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Deus colocou em mim a divina semente. Jesus Cristo disse certa feita em João 3, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Você já nasceu de novo? Eu nasci na igreja. Você já nasceu de novo? Eu sou filho de crente. Você já nasceu de novo? Eu sou filho de pastor, você já nasceu de novo. Eu sou a 7ª geração de presbiterianos legítimos, de sangue azul, de olho roxo. Você já nasceu de novo. Quem não nascer de novo não entrará e não verá o reino de Deus. Presta atenção nisso. Isso é sério. Olha aqui para mim. Isso é sério. 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Por isso que eu perguntei, qual é a tua filiação? Ou é de um ou é de outro? A gente escuta na teologia já desde criança, né? Existem os filhos de Deus e as criaturas de Deus. A minha Bíblia diz em 1 João 3,10 que existem os filhos de Deus e os filhos do capeta. Ou você é de um ou você é de outro. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Então qual é a nossa filiação? Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Isso é forte. E aí eu fico pensando, Dia dos Pais.
Vamos falar de pai. Em hebraico, av, aba. Em gregos, pater ou pateras. E nosso Deus é o Pai por excelência, porque Ele criou todas as coisas que há. E aí nós olhamos para a humanidade, a gente escuta o dito popular: Deus é Pai. É verdade, mas eu pergunto, Ele é meu Pai? Ele é seu Pai? Eu sempre me pergunto, quem de fato é filho de Deus? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, olhamos lá para o Antigo Testamento, temos a impressão, ou alguém tem a impressão, se não olhar com um olhar cuidadoso, que Deus criou todas as coisas, e esse Deus antes da criação estava sozinho, e ele se sentiu solitário, aí ele cria tudo que existe, né? Aí ele cognominou os seus anjos, filhos de Deus. Pronto, então Deus cria os anjos para ser seus filhos, para que ele não se sinta mais sozinho e ele queira companhia. Alguém já escutou isso aqui? Eu escutei isso muitas vezes. Deus estava lá, sozinho, apaixonado no universo, falava, vou criar para ter filhos, ter companhia. Eu quero dizer que o nosso Deus é trino e ele não precisa de ninguém. O Pai ama o Filho com amor eterno. O Filho ama o Pai com amor eterno. E o Filho e o Pai, que são um, amam o Espírito Santo com amor eterno e são alvos do amor do Espírito Santo. Também, esse Deus triuno subsiste em 3 pessoas e é extremamente, eternamente autossuficiente. E não precisa de você nem de mim. Ele é Deus. E a Bíblia nós vamos olhando um Deus que se revela. Um Deus que revela que tem um filho. Olha aí, Salmo 2. Vai lá, Edu. Projeta aí para mim. Vamos passear na Bíblia aí. Salmo 2. Versículo 12. Olha lá. Só o 12. Esse salmo é lindo, hein? Esse salmo aqui dá um ano de curso. Olha o que diz o versículo 12. Beijai o filho. Opa, que filho é esse? Uma vez um judeu falou assim, o Eterno não tem filho. Eu falei, quem é esse filho aqui então? Salmo 2, li para ele. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira do filho, e felizes ou bem-aventurados todos aqueles que se refugiam no filho. Eu disse para ele, você já beijou o filho para ter refúgio? Porque quando se manifestar a ira do filho, você vai perecer no caminho, ou será salvo. A Bíblia fala do filho. Provérbios 30. Vai lá, Edu, Provérbios 34. Olha algumas perguntinhas aí. Provérbios 34. Está projetado, né? Eu vou ler aí. Quem subiu ao céu e desceu? Essa pergunta é feita em Romanos 10 de novo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou o vento nos seus punhos e falou assim, acalma-te e emudece? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Provérbios capítulo 30, verso 4, está dizendo que Deus tem filho. E a pergunta é, qual é o nome dele, se é que o sabes? Isaías 9,6, conhecido. Nós vamos nos preparar para a cantata de Natal. E aí esse texto vai ser muito lido lá no mês de dezembro, mas é um texto para ser lido o ano inteiro. Isaías 9,6. O que diz lá? O Edu vai pôr, vamos ler junto. Esse é bonito para a gente ler. Isaías 9,6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Pele, Ioetz, El-Gibor, Avad, Sar-Shalom. O menino nasceu, o filho nunca nasceu. Ele foi dado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o filho foi dado. Seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, Antigo Testamento. Nós vimos Provérbios, nós vimos Salmos, agora vemos o profeta Isaías. E o seu nome será
Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se o Senhor Jesus Cristo é o Filho amado, e em todas as coisas Ele é o primeiro, já parou para pensar que no Antigo Testamento Ele é chamado de o anjo do Senhor? Embora seja filho, Ele é chamado de o anjo do Senhor, porque os anjos foram chamados de filhos. Aí o Senhor Jesus Cristo é Deus que se faz carne. Os anjos são chamados de servos. E todo aquele que crê nele é chamado agora? Porque ele é primazia sobre os homens também. Ele é chamado de o Filho do Homem. Ele é Deus. Jesus Cristo é eternamente o Filho gerado do Pai. E só Ele pode dizer, eu e o Pai somos um. João 14. Esse texto é bem conhecido, eu gosto muito dele. Acompanha aí comigo, depois você vai ler. Você vai ler comigo um versículo, João 14. Verso 1 diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus? Crede também em mim, na casa de meu Pai. Vai mudando aí, Edu. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que ego em mim, onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha aqui, Jesus não disse, ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai, mas Jesus Cristo disse, ninguém vem. Se vós me tivesseis conhecidos, conheceríeis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Se você conhecesse a mim, você conheceria também a meu Pai. Olha o que Jesus vai dizer agora no diálogo com Filipe. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isso é muito forte. Felipe é aquele discípulo pragmático que joga Jesus contra a parede. Taxativo, direto, raciocínio lógico. E Jesus responde, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 10:30, Jesus Cristo disse, muito diretamente, eu e o Pai somos um. Romanos 8, nós fomos feitos filhos de Deus pela obra de Jesus Cristo na cruz. De alguma maneira, Deus faz homem, rompe a barreira do tempo, da eternidade e vem aqui salvar você e a mim, para nos tornarmos filhos. Somos filhos, fomos feitos filhos, porque o filho amado se fez homem. Como isso funciona na prática? Como isso funciona na prática? O verbo grego é karissomai. Eu estava preso no mercado de escravos. O Senhor veio, me comprou, me pôs em liberdade e disse, a partir de hoje, você é meu filho. Ele podia só me pôr em liberdade e dizer, tchau, vai andar, está alforriado, vai pelo caminho. Não. Ele me adota, ele me leva para a casa dele e põe sobre mim o nome dele. Fomos feitos filhos. Ele nos libertou para sermos filhos e também sermos herdeiros. Queridos, a gente vai aqui para o fim desse momento, dessa meditação. A palavra ben ou bar em hebraico significa da mesma essência de. Filho, filha tem essa função. Eu sou da mesma essência do meu pai. Por isso que eu sou filho dele. Eu não sou menos humano do que ele. Jesus foi chamado de filho do homem por ser ele da essência humana. E Jesus é chamado de filho de Deus porque ele é da mesma essência divina 100%.
fomos feitos filhos de Deus com o Pai. Um Pai amoroso, para sermos participantes da sua santidade, do seu caráter, da sua essência. Esse é um privilégio daquele que crê em Jesus. Eu queria terminar com 2 Coríntios 6:18. Projeta lá para mim, Edu. 2 Coríntios 6:18. Esse texto fala de jugo desigual. O Senhor diz que não há comunhão entre luz e trevas. Mas eu gosto dessa parte final, quando ele diz assim para mim: eu serei o vosso pai, e serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Viva isso. Viva como filho. O filho volta para casa e o pai está sempre no portão esperando. Viva isso. Que o Senhor Jesus abençoe você. Amém?